inscrito para discutir o projeto o deputado Martinho Carmona. Houve a inversão com o deputado Eduardo Costa. A palavra é vossa, excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas aqui presentes, nós estamos discutindo o projeto ora em questão, que altera a redação do artigo 10 na Lei 6.099, de 30 de dezembro de 97, que cria a Agência Reguladora e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, ARCOM. Esse projeto, ele fala sobre a reestruturação desse órgão que é tão importante aqui no Estado, e nós somos favoráveis e votamos a favor e solicitamos e pedimos às senhoras e senhores deputados que possam acompanhar nesse voto favorável. Mas eu queria também utilizar parte do tempo aqui que nós temos para comentar, falar sobre uma questão que está sendo muito divulgada, muito difundida nas mídias sociais e que envolve o município de Capanema. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui atentamente o pronunciamento do deputado Jacques Neves, que se pronunciou sobre essa questão, ele como presidente da Comissão de Saúde da Casa, e também de alguma forma diretamente envolvido nessa polêmica que foi criada com a morte de uma cidadã, de uma pessoa, o nome dela, ela é Núbia, e ela faleceu nessa última semana, nesse final de semana, e isso causou uma certa comoção no município de Capanema, e nós tivemos, escutando atentamente o pronunciamento do deputado Jacques Neves, que veio à tribuna e, ao invés de fazer colocações pertinentes ao caso, veio trazer acusações, acusando o fato da ausência de um serviço de saúde que há pelo menos 7 anos já está com as portas fechadas e que atendia o município de Capanema, atendia o Sistema Único de Saúde em toda a demanda daquele município e dos municípios do entorno. Mais de 50 municípios eram atendidos ali pelo antigo Hospital São Joaquim, que foi desapropriado, sim, desapropriado, deputado Jacques Neves, não por, como Vossa Excelência colocou aqui, por 15 milhões de reais, não, o hospital foi desapropriado, a área física, mais de 14 mil metros quadrados dentro do município de Capanema, foi desapropriada por 10 milhões de reais e pagas num período de 3 anos. E o deputado, ao invés de justificar, a omissão de socorro que houve nesse caso específico dessa moça que se chamava Núbia, pelo serviço que é um serviço que é pertence à sua família, da sua irmã,
É um hospital que atende hoje o município de Capanema. Ao invés de explicar a imperícia específica também do caso, deputado Jacques Neves, porque a paciente foi atendida pelos médicos de plantão do Hospital Saúde Center e a paciente foi mandada para casa, ao invés de explicar a imperícia também do exame que foi realizado um exame de ultrassom, a paciente sofria com um abdômen agudo, né? Paciente que ainda não tem comprovada a causa-morte, mas tudo indica que era um abdômen agudo, que deveria ser operada de imediato. Foi realizado pelo seu irmão, doutor Jair, um exame de ultrassom, onde se comprovou que a paciente não tinha absolutamente nada. Vossa Excelência veio aqui a essa tribuna acusar que a culpa de um fato como esse se dá à inexistência de um hospital como o hospital, na época, o Hospital São Joaquim. Hoje existe o Hospital Saúde Center e eu queria saber se o Hospital Saúde Center não é um hospital, se é um botequim, se é uma taberna. Para mim, o Hospital Saúde Center está credenciado ao Sistema Único de Saúde, é um hospital que atende aquela região e se omitiu, não deu o atendimento que deveria essa pessoa receber. O hospital hoje que tem leitos RUI, que é leitos da rede de urgência e emergência, né? Leitos que são dados apenas alguns serviços que têm, de alguma forma, um favorecimento por questões que envolvem a política. Esses leitos RUI, deputado Bordalo, Vossa Excelência sabe que é um leito RUI? Que é justamente a rede de urgência e emergência? É um leito pré-pago. O Hospital Saúde Center hoje conta com 40 leitos pré-pagos. 40. Esses leitos recebem R$300 por dia, independente se há ou não alguém internado neles. E apenas alguns serviços no Estado recebem esse serviço, esse benefício, né? Então, esses leitos da rede de urgência e emergência deveriam estar disponíveis para dar o suporte ao município, para dar suporte à UPA, né? Foi dito aqui pelo deputado Jacques Neves que a UPA não tem resolutividade. A UPA não tem resolutividade, mas pelo que eu sei, a UPA é um espaço onde se faz a triagem do paciente. É um local de triagem, de primeiro atendimento. Ela não tem que ter resolutividade. Quem tem que ter resolutividade é o hospital, né? E foi acusado aqui que a UPA não tem resolutividade. A UPA deveria, sim, encaminhar, como foi feito, ao hospital, só que houve a negativa do hospital, não recebeu a paciente. E esse caso causou uma polêmica. E em momento algum, deputado Bordalo, eu fui na rede social ou eu fui na rádio e fui fazer qualquer tipo de denúncia ou acusar qualquer envolvido, que eu acho que aí quem vai acusar é o promotor de justiça, doutor Nadilson, que está levantando a causa-morte, que mandou fazer a autópsia na paciente, né? E que vai saber exatamente o que levou aquela paciente ao óbito. Não é chegar numa tribuna e acusar a ausência de um serviço que já não existe há 7 anos. Vossa Excelência sabe que o hospital, deputado Jacques Neves, Saúde Center recebe
do Sistema Único de Saúde, 40 leitos RUI, leitos pré-pagos, aproximadamente R$400 mil, 300 e poucos mil reais por mês, sem ter que internar nenhum doente. E nós sabemos que existe aí o favorecimento político, o dedo e a interferência política nessa questão. Porque são poucos os serviços que têm esse benefício. E na legislação, esses hospitais que possuem a rede de urgência e emergência são obrigados por lei a ter pelo menos 85% de ocupação. E nós sabemos que não existe isso. Esses leitos não são nem ao menos regulados pela prefeitura. Não são regulados pela prefeitura. Ou seja, a prefeitura não tem como obrigar que o hospital interne nesses leitos, né? Tudo por uma questão que envolve fatores de ordem política, né? Nós sabemos também que Vossa Excelência que comentou aqui que o hospital não deveria ser fechado. Deputado, Vossa Excelência tem ideia de quanto o hospital recebia por mês para se manter aberto? Pelo prefeito que Vossa Excelência aqui elogiou, ex-prefeito Edson Martins, R$170 mil por mês, um hospital de 110 leitos, um hospital que atendia a todos de porta aberta, que fazia procedimentos cirúrgicos, que atendia aproximadamente 7 mil pessoas por mês. R$170 mil para pagar médico, para pagar funcionário, para comprar medicamentos. Vossa Excelência, deputado Bordalo, sabe quanto ganha um hospital desse porte? Que hoje, um hospital regional desse mesmo porte, com 110 leitos, como é o Hospital de Redenção, são R$5 milhões que o governo do estado repassa. E nós sobrevivíamos com pouco mais de R$200 mil. R$200 mil. Então, se o hospital chegou a um momento insustentável, que não se conseguiu manter, e nós tivemos uma sorte diferente do outro hospital, que também era concorrente do Hospital Saúde Center, que era o hospital do seu Frederico Brown, né? Hospital das Clínicas, que fechou as portas e não teve a mesma sorte que o Hospital São Joaquim, né? Não teve a mesma sorte, ficou de portas fechadas e está de portas fechadas até hoje. Deputado, Vossa Excelência sabe, e sabe muito bem, quanto o hospital hoje, o Hospital Saúde Center, recebe, tanto pelo Sistema Único de Saúde, quanto pelo IASEP. Vossa Excelência tem ideia quanto o Hospital Saúde Center recebe pelo IASEP? Não, eu queria saber por quê. R$1.200.000 por mês. Nós sabemos que parte desse faturamento existe fatores que estão além do meu pronunciamento hoje aqui. Mas nós sabemos como as coisas funcionam, né? Nós sabemos que o IASEP também é um órgão, é um instituto que tem também o dedo e a manipulação política. E muito, né? Muito. Então, eu não entendo as razões que levaram o deputado Jacques a fazer esse tipo de denúncia, esse tipo de acusação. Eu não entendo. Eu acharia que ele deve, sim, vir à tribuna, mas para explicar a omissão de socorro, a negligência de alguns fatos que ocorreram,
né? E a imperícia do seu irmão, Dr. Jacques Neves, que fez o exame com a paciente já praticamente em um estado de saúde complicado, já sentindo muitas dores, e seu exame não deu absolutamente nada, né? Isso não vai explicar para mim, não, vai explicar para o povo, vai explicar para o procurador, vai explicar para a justiça. Não precisa explicar para mim, deputado Jacques Neves. Vossa Excelência não teve essa sensibilidade. Vossa Excelência deveria ter essa sensibilidade. Mas eu escuto. Deputado Eduardo, Excelência, muito obrigado. Eu agradeço a fala do deputado Bordalo e quero dizer, deputado, que essa bandeira de luta que Vossa Excelência comentou aqui da criação do Hospital Regional, dos Caetés, também é de Vossa Excelência e de muitas outras pessoas que, como eu, brigam para que esse hospital um dia possa abrir as portas e atender a população de Capanema. E eu sei, e também já vi vários pronunciamentos do deputado Jacques Neves, que sempre comentou o fato de achar que Capanema já tinha serviços demais, não necessitaria um serviço a mais, não necessitaria um hospital regional para atender aquela região. Está aí o fato, está aí o caso específico dessa pessoa que perdeu a sua vida, né, pela ausência de um hospital público que pudesse atender de forma correta, né, sem perguntar quanto ela tinha no bolso naquele momento para se fazer a internação, sem pedir caução, sem exigir absolutamente nada, né? Nós precisamos sim ter o hospital regional, e esse sempre foi a nossa bandeira de luta, e muitos que me conhecem sabem disso. Quantas vezes nós já não comentamos esse fato aqui, né? Mas, presidente, um minuto para encerrar. Mas eu deixo aqui o meu repúdio, deixo aqui essas palavras que possam, de alguma forma, esclarecer a população, porque você tem que justificar, você não pode apenas acusar, você tem que justificar os erros, os danos que foram causados lá no município de Capanema. Você não pode, ao invés de se defender, acusar, criar um Cristo, né? Criar um motivo, né? Então, eu espero com certeza que a população saiba refletir, saiba encontrar os verdadeiros culpados pela morte dessa cidadã que o município tanto sente, que já se realizou, inclusive no dia de ontem, uma manifestação pública em repúdio a esse falecimento, a essa morte dessa moça. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.